Como foi estudado na lei de Coulomb, duas partículas carregadas eletricamente interagem através de uma força à distância, chamada de força elétrica. Se as duas cargas forem do mesmo sinal, esta força será de repulsão. Se elas tiverem sinais opostos, será de atração. Se considerarmos uma carga elétrica no espaço e supormos que uma carga de teste, com valor bem menor do que a da primeira carga, esta sofrerá a ação da força elétrica. Esta força elétrica será calculada através da lei de Coulomb. Definimos então o campo elétrico como sendo a divisão da força elétrica pelo valor da carga de teste. Esta quantidade, o campo elétrico, mede como o espaço é influenciado pela carga, no que se refere às interações elétricas que se tornam possíveis. Em outras palavras, é possível prever com exatidão como uma partícula será influenciada à distância por uma carga elétrica pontual. O campo elétrico, devido ao fato de ser um vetor força dividido por uma carga elétrica, também é um vetor. Ele tem a mesma direção e sentido da força elétrica que a carga faz na carga de teste. Se as cargas têm o mesmo sinal, o campo elétrico tende a repelir as mesmas. Se as cargas têm sinal oposto, o campo elétrico tende a atrair as mesmas. Assim sendo, em cada ponto do espaço em torno de uma carga é possível calcular o campo elétrico causado pela mesma. No caso da carga ser positiva, o campo elétrico é dirigido radialmente no sentido de afastamento da carga. No caso da carga ser negativa, o campo elétrico é dirigido radialmente no sentido de aproximação da carga. No caso da presença de mais de uma carga, o campo elétrico é definido pela interação entre elas. Para isso, basta somar as componentes nas direções x e y dos campos elétricos causados por cada uma das cargas individualmente, usando o princípio da superposição. Assim sendo, a componente na direção x do vetor campo elétrico será a soma dos valores do campo gerado pela carga multiplicado pelo cosseno do ângulo que indica a direção, enquanto que a componente na direção y é a soma dos valores dos campos gerados pela carga multiplicado pelo seno do ângulo que indica a direção. Isto corresponde a decompor cada um dos vetores de campo elétrico isoladamente e somar as componentes. Vamos ver o que acontece agora no simulador. Verifique que o campo elétrico preenche o espaço ao redor da carga. Estas linhas que você está vendo são as chamadas linhas de força. Elas são desenhadas a partir de qualquer ponto do espaço. Neste caso, a partir do centro da carga em direções radiais. O vetor campo elétrico é sempre tangente às linhas de força. As linhas de força fornecem uma boa indicação sobre qual a configuração do campo elétrico no espaço que circunda a carga. Este aspecto é mais interessante ainda no caso da presença de mais de uma carga elétrica, pois as interações podem ficar bastante complexas e as linhas de força ajudam a interpretar melhor o que está acontecendo. Note que o vetor campo elétrico continua sempre tangente às linhas de força. Faça agora as outras atividades previstas para continuar o seu aprendizado.